Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para todos. Que Deus abençoe vocês hoje. Não sei como vocês se sintam hoje. Vocês conseguiram ler a Bíblia? Eu acho que vocês têm conseguido. Eu acho que vocês têm conseguido meditar e ouvir os ensinamentos e pensar neles, refletir neles, aprender neles. Quando eu falo para vocês lerem a Bíblia, é porque nós temos que afastar o tempo para Deus. Não vamos exagerar, porque tem pessoas que contam para mim que eles só leem a Bíblia o dia inteiro e a noite inteira. O tempo todo eles estão lendo Bíblia. E, na verdade, os parentes próximos deles que não vão na igreja, eles ficam chateados, eles ficam desconfortáveis, eles começam a criticar e falar mal e a ficarem chateados. E aí começam as brigas e as discussões em casa, nas famílias, nos lares. Então, temos que ser moderados em tudo. A moderação. Afastar tempo para Deus. Em Eclesiastes fala que há tempo para tudo. Fala na Bíblia que há tempo para tudo. Eu convido vocês a lerem Eclesiastes. Leiam todo o livro de Eclesiastes, que são uma série de regras e ensinamentos para a vida normal dos seres humanos. São pensamentos que o proverbista coloca sobre tudo o que acontece na vida normal dos homens e das mulheres, das crianças, dos animais, da natureza. E nós vamos aprender muitas coisas. Vamos aprender a sermos prudentes e sábios e moderados, sóbrios, para não cair também na ofensa às pessoas. Por que muitas vezes há brigas e há discussões nas famílias pela falta de sabedoria? A nossa falta de sabedoria. Quando eu falo para vocês, se vocês já leram a Bíblia, é porque nós temos que afastar um tempo para orar e agradecer a Deus, para ler a Bíblia. Nós todos os dias temos que agradecer a Deus pela vida que Ele dá para nós, porque quando nós abrimos os nossos olhos, é mais um dia que Deus está nos permitindo na nossa vida. E Deus permite a nossa vida para que nós possamos aproveitar o tempo, para nós vivermos com Deus, mas também aproveitarmos de muitas coisas que o Senhor dá para nós na vida e no mundo, porque Deus quer que nós também desfrutemos daquilo e nós fazemos também. Mas é claro, sempre da mão do Senhor. E orar sempre, cada vez que vocês tiverem problemas, tem uns que têm muitos problemas, muitas dificuldades, tem muitas pessoas doentes. Muitos têm parentes em casa que estão doentes de doenças mentais e não sabem o que fazer, não conseguem tolerar eles, também não tem médico, não tem hospitais suficientes, não tem remédios para eles e as pessoas entram em desespero. Mas o que vocês têm que fazer é se ajoelhar e orar para Deus. Não é ruim se ajoelhar para orar para Deus, é até melhor para as pessoas que conseguirem, é claro, porque tem pessoas que não conseguem porque tem problemas de joelho, por exemplo. Mas aqueles que puderem, se vocês quisessem fechar os seus olhos, se ajoelhar e falar com Deus, pedindo para Ele misericórdia, por exemplo, pelas doenças das pessoas que estão ao seu redor, dos seus parentes que têm algum tipo de doença, peçam para Ele e falem: Senhor, tem misericórdia. Se você não souber falar, não tiver muitas palavras, falem para Deus: Senhor, tenha misericórdia deste ser, do meu sobrinho, da minha sobrinha, do meu esposo, da minha esposa. Porque contaram para mim também de casos que o esposo tem uma doença mental, então, lógico, não sabe como lidar com o celular, com seus filhos, é irresponsável. Então, peçam misericórdia para Deus, porque Ele vai ouvir vocês. Tudo tem um jeito, tudo tem solução. Porque Deus pode abrir a mão dele e libertar e abençoar as pessoas. Vocês têm que aprender que dá para resolver tudo com oração, clamando a Deus, fechando seus olhos e falando: Senhor, tenha misericórdia. Porque aqui não tem mais o que fazer, não tem remédio para o sofrimento, para a dor que eu estou passando.
Se vocês fizerem isso, não fiquem desanimados, não se sintam sozinhos, não fiquem pensando, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ficar doida, porque Deus vai ajudar vocês. E hoje vamos louvar para o Senhor, vamos glorificar o Senhor. Antes do nosso ensinamento, nós vamos cantar para Deus o hino 198. Vocês podem procurar nos seus hinários, vocês podem se sentar e ficar confortáveis nas suas casas. Vamos abrir no hinário 198, que chama O Lírio dos Vales. O lírio faz referência ao nosso Senhor Jesus. Nós achamos isso aqui em Cantar dos Cantares, na Bíblia. Nós achamos a história, ou pelo menos o poema que fala do Senhor Jesus, da sua igreja, e chamam ele do Lírio dos Vales. Então vamos cantar o Lírio dos Vales, hino 198. Hay un lirio que habita en los valles del huerto de Dios. Ese lirio es Jesús, el dueño de mi amor. Ese lirio es vida al corazón. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué. Desde entonces soy feliz con él. Es la voz de mi amado tan dulce, que al oírla yo gozo de amor. Una vez mi Jesús a mi alma habló, desde entonces conozco su voz. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué. Desde entonces soy feliz con él. Oh, qué hermoso es mi lirio escogido. Para él tengo esta dulce canción. Oh, yo quiero cantar y a Cristo esperar, cuando Él venga a su iglesia a buscar. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué. Desde entonces soy feliz con él. Oh, levántate, dice mi amado, el invierno ha pasado ya. En su dulce canción dice a mi corazón que su iglesia Él viene a buscar. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué. Desde entonces soy feliz con él. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Agradecemos Ele, agradecemos o nosso Pai Celestial, o nosso Deus de amor. Agradecemos Ele pela oportunidade, pela chance que Ele nos deu
de conhecer o seu nome, de conhecer os seus caminhos. Agradecemos Ele pelo privilégio que Deus teve conosco de nos escolher, de olhar para nós, de nos amar. E nós estamos aqui diante dele. Nós estamos diante da presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E nós queremos agradar a Ele. Nós queremos louvar o nome dEle. Queremos fazer a vontade dEle. Nós queremos agradecer Ele e ser gratos todos os dias da nossa vida. Peçamos para Deus nos ajudar para que nós consigamos alcançar aquela meta e que nós sejamos fiéis ao nosso Deus todos os nossos dias até a nossa morte. E hoje nós vamos meditar no Senhor Jesus Cristo, no conceito de permanecer. Todos nós que temos conhecido Ele, para que possamos permanecer no Senhor Jesus. O que é permanecer no Senhor? É seguir Ele, acreditar nele, confiar nele, esperar nele, não duvidar da palavra dele, orar e louvar Ele, louvar o nome dele, glorificar o nome dele, cantar para Ele, meditar sempre nele. Nos afastarmos de tudo o que é errado, de tudo o que é mal. É isso que nós chamamos de permanecer no Senhor. Então, hoje, o nosso ensinamento é sobre permanecer no Senhor Jesus Cristo, e nós vamos ler no Novo Testamento, nas epístolas, nas cartas de João. Em 1 de João, a primeira carta de João, a primeira epístola ou carta de João, o evangelista, 1 de João, no capítulo 2, vamos meditar sobre as coisas que o apóstolo ensina para nós aqui ao respeito de permanecer no Senhor. Quais são os benefícios que nós vamos receber por permanecermos no Senhor Jesus Cristo? No capítulo 2, no verso 1 até o 6, fala o seguinte: o apóstolo disse: filhinhos meus, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. Ele chamava de filhinhos os crentes, aqueles seguidores do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aqui, para que não pequeis. E se alguém pecar, o apóstolo falava para eles, e se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas esse verso aqui não significa que depois de termos nos convertido para o Senhor, depois de andar no caminho do Senhor e desfrutar dos dons espirituais e as bênçãos de Deus, que a pessoa possa continuar pecando, que ela continue pecando. Vamos lembrar que em Hebreus fala que quando uma pessoa que vive no caminho de Deus e desfruta as coisas espirituais acaba caindo novamente, acaba pecando novamente, a Bíblia fala que não tem mais chance para aquela pessoa. O único que resta para ela é guardar um horrível castigo. Mas aqui o apóstolo falava de pessoas que estavam pecando, mas elas estavam começando a ouvir a palavra do Senhor, elas estavam ouvindo. Por causa disso, ele fala para dois grupos de pessoas, os filhinhos que tinham se convertido a Deus e as pessoas que ainda não tinham se convertido a Deus, que ainda estavam pecando, que achavam que ainda estavam pecando. Por causa disso, ele fala, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo, o intermediário, o advogado, aquele que perdoa os pecados e pede para o Pai perdoar os nossos pecados, falando para ele que é para ele se lembrar que o Senhor Jesus se sacrificou na cruz do Calvário, derramou o sangue dele para que o Pai perdoasse os pecados de todos os que acreditassem nele. Por causa disso, o Pai aceitou aquele sacrifício, então ele pede para o Pai se lembrar daqueles que pecaram, para ele perdoar eles
É esse o trabalho que o nosso Senhor Jesus Cristo tem feito desde o dia que na cruz do Calvário Ele entregou a sua vida, o seu sangue, para o perdão dos pecados. E desde aquele momento o Senhor vem trabalhando com a humanidade, com aquelas pessoas que dispuseram o seu coração para Deus. Ele vem trabalhando nesse ministério formoso do reino dos céus. E por causa disso, o Senhor tem misericórdia daqueles que têm pecado, que pecaram. E o Senhor fala para eles, eu te perdoo. Agora começa a viver uma vida nova, uma vida santa, uma vida nova. Como quando o Senhor disse para a mulher adúltera, quando tinham pegado ela de surpresa no momento do adultério. E os fariseus, os judeus, falavam para ele, na lei de Moisés fala que temos que apedrejar esse tipo de mulher, as mulheres que caíram no adultério, temos que apedrejar elas. E o Senhor Jesus, na misericórdia dele, perdoou aquele pecado para aquela mulher e falou para ela, vai embora, não peca mais, vai embora. E eu acho que aquela mulher obedeceu, porque mais pra frente a história conta pra nós que ela seguiu o Senhor e ela se arrependeu. E o Senhor Jesus perdoou ela e ela começou a permanecer e andar com o Senhor. Aí começou a vida dela com o Senhor, permanecendo em Deus. E aqui no verso 2 fala, Jesus Cristo é a propiciação por nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Todas as pessoas que acreditem no Senhor. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos seus mandamentos. Então aqui, permanecer no Senhor também significa guardar ou cumprir os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor são se afastar de tudo o que nós chamamos de pecado. São esses os mandamentos do Senhor. Não temos que pecar, não temos que fazer nenhum tipo de pecado, porque o Senhor proíbe nos mandamentos dele. E hoje nós temos o Senhor Jesus que nos ajuda para que consigamos mudar. Ele ajuda a nossa carne, o nosso corpo, ele transforma ele para que nós possamos tirar de nós a nossa tendência, a nossa vontade de pecar e possamos agradar a Ele, para que possamos cumprir os mandamentos dEle. Então, no meio de algumas outras coisas, permanecer no Senhor também é cumprir os mandamentos dEle. E no verso 4, João continuou falando com eles, aquele que diz, qualquer homem ou mulher, eu cheguei a conhecê-lo, cheguei a conhecer o Senhor Jesus, e não guarda seus mandamentos, não guarda os mandamentos do Senhor, fala que aquela pessoa é um mentiroso e a verdade não está nele. Isso aqui é verdade. Eu já ouvi falar de muitas pessoas que falam que elas são cristãs. Eu sou cristão. Mas eu vejo eles adulterando, por exemplo. Eu vejo eles fornicando. Eu vejo eles roubando. Eu vejo eles sequestrando pessoas, estuprando pessoas. Tendo inveja dos outros, enganando os outros, mentindo para os outros. Eu vejo as pessoas fazerem aquilo. E aí, quando você vai falar com eles e perguntar qual que é a religião deles, eles falam, eu sou cristão e eu acredito em Deus. Mas eles estão pecando. Eles não estão cumprindo os mandamentos do Senhor. Então, fala aqui que aquela pessoa é uma mentirosa, é um mentiroso. Esse verso 4 aqui é verdade e é uma realidade. Ele fala, eu conheço o Senhor, mas não guardo os mandamentos dele, está pecando o tempo inteiro. Aquela pessoa é mentiroso e a verdade não está nele. Ele não está permanecendo no Senhor. Quando uma pessoa fala que acredita em Deus e que é cristão ou cristã, mas não cumpre os mandamentos de Deus, ele não está permanecendo no Senhor. O 5. Mas o que guarda sua palavra, o homem ou mulher que guarda, que cumpre os mandamentos de Deus, nessa pessoa verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então, essa pessoa diz aqui que o amor de Deus
se aperfeiçoou naquele homem ou naquela mulher que cumpriram realmente os mandamentos do Senhor. Nisso conhecemos que estamos nele. Fala que nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz, homem ou mulher, que permanece nele, em Jesus Cristo, deve andar como ele andou. Tem que andar como ele andou. Tem que permanecer na palavra do Senhor e nos mandamentos do Senhor, para que desse mesmo jeito Deus esteja com aquela pessoa. Que Deus ande com a pessoa, que aquele homem ou aquela mulher tenham comunhão com Deus, comunicação com Ele. Quando perguntam para mim o que é ter comunhão com Deus, é isso aqui. Ter comunhão com Deus é se afastar do mal, é se afastar dos pecados, daquilo que é ruim. Cumprir os mandamentos do Senhor, fazer a vontade dele. É isso que nós chamamos de permanecer no Senhor. E é disso que nós chamamos de ter comunhão com Deus. E nós vamos ler aqui no verso 14. Vamos ler o verso 14 do mesmo capítulo 2 de João. No verso 14, diz aqui: Eu vos tenho escrito, pais, porque tendes conhecido o que é desde o princípio. João fala aqui que ele escreveu cartas de exortação, de ensinamento para os mais velhos, para os jovens, para diferentes idades ele escreveu. E aqui fala que escreveu para os pais, porque tendes conhecido o que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vós tendes vencido o maligno, e eu vos escrevo, filhinhos, porque tendes conhecido o Pai. Ele falava aqui que os jovens também naquela época, eles tinham sido fortes, corajosos, eles tinham vencido o maligno e eles estavam seguindo o caminho do Senhor que nem os adultos. E no verso 15 fala, não ameis o mundo, fala aqui, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Alguém pode perguntar, o que é o mundo e o que são as coisas do mundo? É tudo que nós chamamos de pecado, a idolatria. Os feitiços, as amarrações, as simpatias, os agouros, as superstições, a magia. Tudo o que for pecado, a idolatria, adorar os demônios, adorar os mortos, adorar as coisas da natureza, os objetos que não conseguem se mexer, as pedras, os lagos, os rios. Tem pessoas que adoram os rios e outros adoram os lagos, fazem sacrifícios para eles, adoram ele, adoram o sol, a lua, as estrelas, os signos do zodíaco. Veneram e adoram eles, e tem muitos deuses, e tem deuses para tudo. Tem o deus da chuva, o deus do trovão, o deus do relâmpago, o deus da pobreza, o deus da prosperidade. Eles têm para tudo um deus. O deus da felicidade, o deus da tristeza. Bem, tem tudo. Tem o deus até do amor. Então, tudo aquilo é o mundo. Ficar bêbado, ter orgias, lascívias, as concupiscências da carne, tudo aquilo é o mundo. Roubar, furtar, sequestrar, estuprar, tudo aquilo é o mundo. O que mais? Tem tanta coisa. Eu acho que não dá tempo de fazer uma lista de tudo o que é o mundo. O estelionato, as mentiras, os enganos, as invejas, a usura, tudo aquilo faz parte do mundo. Adulterar e fornicar, isso faz parte do mundo. Todas as coisas exageradas que as pessoas fazem, que os homens fazem com os seus corpos, tudo o que eles inventam, o que eles criam, tudo aquilo que é um exagero é o mundo. Quando fala que não ameis o mundo, não quer dizer o globo terrestre, o planeta físico. Fala de tudo que é feito dentro do mundo, que os seres humanos fazem.
Esse é o mundo. Por causa disso, no verso 15, fala: Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele não pode permanecer. Deus não vai estar naquela pessoa. Quer dizer que aquele homem ou aquela mulher também não estão permanecendo no Senhor. Quando as pessoas são irresponsáveis, por exemplo, nos seus lares, quando tem mulheres irresponsáveis que abandonam os seus filhos e vão embora da sua casa, isso aí também é o mundo. Quando tem maridos que são irresponsáveis e abandonam os seus filhos, isso aí também é o mundo. Quando eles não cumprem com os seus deveres, os deveres de família, isso aí é fazer parte do mundo. Aquele que ama o mundo e pratica todas aquelas coisas, fala que o amor de Deus não está nele. Quer dizer que aquela pessoa, homem ou mulher, não permanecem no Senhor. Eles não estão permanecendo em Deus. No verso 16 fala: E tomara que vocês também estejam lendo em casa, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, porque tudo isso aí são os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Por exemplo, quais são os desejos da carne, a cobiça dos olhos? As pessoas, elas olham para muita coisa no mundo. O diabo inventou tanta coisa para os olhos, para que os olhos sintam prazer olhando. E ao mesmo tempo, a pessoa ela começa a pecar e se afastar de Deus. Então, por exemplo, as pessoas em alguns lugares, elas andam pela rua nu, porque eles querem dar prazer para os seus olhos. Também nos meios, nas redes sociais, nas imagens que a tecnologia dá para nós por meio da internet, o que nós vemos? Apresentam até o inferno com o demônio e as ações que ele faz. Eles imaginam o inferno, apresentam aquilo, distorcendo a mente das pessoas, das crianças de todas as idades, assistindo coisas e fazendo coisas com os seus corpos para que outros tenham prazer. Então, fala aqui da cobiça dos olhos. Fala tudo o que há no mundo, os desejos da carne. A carne é o corpo, é o nosso corpo. Então, quais são esses desejos? Os desejos normais das pessoas. As fornicações, os adultérios, os roubos, os estelionatos, os enganos, os subornos, os sequestros, os estupros. Isso aí são os desejos da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. A soberba da vida, a pessoa se sente orgulhosa de ter um monte e que ela tem, que ela consegue curtir muita coisa e fazer muita coisa. Ou, por exemplo, o homem virou mulher ou a mulher virou homem. Isso aí também é a soberba da vida. Porque se sentem orgulhosos de serem assim e pensarem assim, de ir contra Deus, de ir contra a natureza que Deus colocou em cada pessoa, do que é normal. E diz aqui que a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Isso aí é do mundo. Por causa disso, ele fala: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. E no verso 17 fala: e o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece em Deus, no Senhor, para sempre. Para sempre, desde esta vida até a eternidade. Aquele que faz a vontade de Deus. Permanecer no Senhor Jesus é fazer a vontade de Deus e cumprir os mandamentos dele e se afastar de tudo o que é errado. O verso 18 diz: filhinhos, já é a última hora. A última hora mesmo, porque não há mais chances de salvação. O Senhor Jesus, o Messias, ele já veio. E o mundo rejeitou ele. O mundo não conheceu ele. Não conheceram ele, não reconheceram ele, rejeitaram ele, humilharam ele e
Até onde eles sabem, eles mataram ele na cruz do Calvário. Então o Messias, ele veio, mas ninguém percebeu. Só que ele tem estado se manifestando desde aquela época até agora. Faz mais de 2000 anos que ele está se manifestando, nos fazendo conhecer ele, nós e todos os que quiserem permanecer no Senhor e conhecer o caminho dele. Por causa disso, o apóstolo falava para ele, já é a última hora, porque não tem mais chance. Na antiguidade, quando nós lemos o Antigo Testamento e nós lemos os livros de Moisés, dos profetas, nós encontramos que Deus, ele falava para o futuro. Ele falava coisas formosas para o futuro, aquilo que ia acontecer no futuro, a salvação, as promessas de regeneração, de mudança de vida, de alegria, de andar com Deus, que eram para o futuro. Só que aquele futuro se cumpriu com Cristo Jesus, sendo o Messias. Por causa disso, o apóstolo fala, já é a última hora, não tem mais tempo. Daqui para frente, o que nós estamos esperando é quando o Senhor Jesus vier nas nuvens e é melhor todos estarmos preparados para conseguir subir e encontrar Ele. E fala aqui, já é a última hora, e tal como ouvistes que o anticristo vem, até agora surgiram muitos anticristos. Por isso, conhecemos que é a última hora. Desde aquela época até hoje, surgiram muitos anticristos. E o que significa anticristo? Uma pessoa que não acredita que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador do mundo. Não acreditando naquilo, significa que essa pessoa, homem ou mulher, é um anticristo. Não se esqueçam o que significa os anticristos, aqueles que não acreditam em Cristo Jesus, o Nazareno, como sendo o Messias e o Salvador, o Filho de Deus. É só para vocês não ficarem confusos, porque tem muitas pessoas que ficam confusas. Mas tudo bem. No verso 19 diz: eles saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos. O apóstolo diz que saíram de nosso meio porque tem muitos chamados e poucos os escolhidos. E aqueles que não foram escolhidos, deles surgiram os anticristos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas saíram para que se manifestasse que não são todos dos nossos, mas vós tendes a unção do Santo, quer dizer, o Espírito Santo, e sabeis todas as coisas. Tendes a unção do Santo, do Espírito Santo. Mas vocês já sabem o que significa ter o Espírito Santo. Para uma pessoa saber que ela tem o Espírito Santo, ela tem que conseguir falar uma outra língua, uma língua espiritual, celestial, e ela tem que participar também dos dons espirituais e da profecia. É o único jeito que você realmente sabe que o Espírito Santo está se manifestando na sua vida. E diz aqui que por meio daquela unção do Espírito Santo, nós conhecemos que realmente estamos da mão de Deus e que nós estamos permanecendo com o nosso Deus. Porque Ele tem nos mudado, porque Ele nos regenerou, porque Ele nos deu uma vida nova e nós temos nos afastado daqueles pecados. Nós estamos cumprindo os mandamentos do Senhor. E a cada dia vai melhorar, porque a cada dia vem a perfeição, até nós sermos perfeitos. É isso que o Senhor diz na Bíblia. Nós temos que permanecer nele para chegar nesse estado de perfeição. E no 21 fala: não vos escrevi como se vós ignorasseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Quer dizer que nós temos que acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo para que possamos dizer que nós estamos permanecendo em Deus, permanecendo no Senhor, em Cristo Jesus. E aqui, no verso 24, diz: quanto a vós, o que ouvistes desde o princípio permanece em vós. Se o que ouviste desde o princípio permanece em vós, também vós permanecereis no Filho e no Pai. Então, nós temos que permanecer
no Senhor. E aqui, no 25, diz: e esta é a promessa que Ele nos fez, que o nosso Senhor nos fez, a vida eterna. Ele nos prometeu a vida eterna. E diz aqui: eu vos escrevi isso sobre os que vos enganam, e quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós. Quer dizer que quando uma pessoa ela recebe o Espírito Santo permanece naquela pessoa quando ela se decidiu seguir em frente nesse caminho e continuar firme, permanecendo no Senhor o tempo inteiro. É desse jeito, porque se aquela pessoa voltar atrás, o Espírito Santo também vai abandonar ele e deixar ele sozinho. Permanecer em Deus e ter o Espírito Santo e ter os dons, mas também significa permanecer e seguir em frente até o dia da nossa morte. Por causa disso, diz, seja fiel até a morte. E no 27 diz, e quanto a vós, a unção que recebestes dele, do Senhor, permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas como sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, assim também permanecei nele, segundo ela vos ensinou. Permanecer em Deus, permanecer no Senhor. Olhem que aqui adicionou que tínhamos que ter o Espírito Santo e os dons para permanecer em Deus. Ter aquelas experiências formosas e espirituais que o Senhor nos dá na congregação dele. Verso 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, em Cristo, para que quando se manifeste, quer dizer, quando o Senhor vir nas nuvens pela sua igreja, tenhamos confiança e em sua vinda não sejamos envergonhados por ele. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, de Deus. Nós temos que ser justos. E o que é praticar a justiça? Porque fala aqui que todo aquele que pratica a justiça. Isso significa sermos retos, nos afastarmos do pecado, não praticar o pecado, não fazer nada errado. É isso que chama ser justo ou praticar a justiça, cumprir os mandamentos do Senhor. É isso que significa praticar a justiça, e quem fizer aquelas coisas permanece no Senhor. Agora vamos para o capítulo 3 de 1 de João. 1 de João, no capítulo 3, no verso 6, fala todo aquele homem ou mulher que permanece nele, em Cristo Jesus, não continuará pecando. Aqui ele fala... Ele insiste, confirma e afirma que todo aquele que permanece no Senhor Jesus não peca. Teve também um outro verso onde ele falava que os filhos de Deus não praticam o pecado. Então as pessoas poderiam dizer, porque as pessoas falam, mas é que todos somos filhos de Deus. Nós ouvimos as pessoas falarem assim. É que todos somos filhos de Deus. Os milhares e milhares de pessoas que tem no mundo são filhos de Deus. Mas isso aí é mentira, porque não todos são filhos de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que não praticam o pecado. Aqueles que cumprem os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor. Só eles são os verdadeiros filhos de Deus. E diz aqui que todo aquele homem ou mulher que permanece no Senhor Jesus não peca. Diz aqui, todo aquele que continua pecando não viu a Deus, nem o conheceu. Então, vocês percebem que nem todos são filhos de Deus? O Senhor Jesus, quando ele pregou na terra, lá em Jerusalém, quando ele pregou o reino dos céus, e tinha muitas pessoas que ouviam ele, também no meio deles tinham os fariseus e os doutores da lei, eles criticavam ele, negavam aquilo que ele ensinava. Eles falavam para o Senhor, é que nós somos filhos do nosso pai Abraão. E o Senhor disse para eles muitas coisas, jogava o pecado deles na cara deles e falava, vocês não são filhos do vosso pai Abraão, vocês são filhos do vosso pai o diabo, porque vocês fazem as obras do diabo. O diabo que peca desde o começo. Ele pecou desde o começo. E ele fez todo tipo de pecados constantemente.
E vocês estão fazendo esse pecado também, então vocês são filhos do diabo. É uma coisa difícil de ouvir, muito dura. Quem não ficaria ofendido? É lógico, muitos ficaram ofendidos. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E o Senhor fala a mesma coisa hoje. Aqueles que estiverem praticando o pecado são filhos do diabo. Então temos que ser filhos de Deus, temos que permanecer no Senhor Jesus para não pecar. Porque se nós pecamos, não conhecemos a Deus, diz aqui. Nem vimos Ele, nem conhecemos Ele. E no 7 fala, filhinhos, ninguém vos engane. Aquele que pratica justiça é justo. Aquele que cumpre os mandamentos é justo. Aquele que não pratica o pecado é justo, porque a justiça é aquilo, não praticar o pecado. E diz aqui, aquele que pratica justiça é justo como ele é justo, porque o Senhor é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por causa disso foi que o Filho de Deus se manifestou. E vamos para o verso 24, diz, e aquele que guarda seus mandamentos, permanece em Deus. É o que diz aqui, esse verso, aquele que fala que todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, porque Deus permanece nele, e ele não pode pecar porque ele nasceu de Deus. Tem um verso que ofende aquelas pessoas que andam nesse erro, nessa fraqueza. O verso 10 fala, nisso manifestam-se os filhos de Deus e os filhos do diabo. As pessoas poderiam falar, o Senhor é muito forte no ensinamento dele. Porque diz aqui, todo aquele que não pratica justiça não é de Deus, tampouco aquele que não ama seu irmão. E no 24 diz, e aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos foi dado. É muito importante ter a presença e a manifestação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, na nossa vida, nas nossas congregações, porque é Deus o único, o Espírito Santo é o único que nos ensina e nos corrige. Ele vem nas nossas consciências nos ensinar como que nós estamos diante de Deus, quem nós somos, para onde que nós estamos indo e se nós estamos caminhando no caminho certo ou não. O Espírito de Deus e os dons espirituais são as coisas que nos guiam. A manifestação de Deus no meio de nós é o que nós temos, o que nos esclarece as nossas dúvidas e nos ensina como permanecer em Deus e o que é agradar a Deus, como que é viver com Deus e ter uma comunhão com Ele e como é que nós estamos andando no caminho dEle, porque nós não podemos andar como cegos, nós temos que ter uma luz, uma guia, para conseguir nos conduzir, para conseguir andar. Então, agradecemos o nosso Deus e agradecemos o Espírito Santo e os dons espirituais. Nós temos que nos dispor. Nós temos que nos dispor para seguir em frente e permanecer no Senhor, para sermos filhos de Deus. Diz aqui que todo aquele que permanece nele não peca. E nós temos que permanecer no Senhor para não pecar. Nós temos que fazer essas coisas. E desse jeito nós vamos poder dizer que permanecemos no Senhor. As pessoas podem dizer, mas é muito difícil não pecar. Mas se você ainda não se decidiu, se ainda no seu coração você não ama Deus e você não quer agradar a Deus, você não quer fazer a vontade de Deus, você quer ainda viver a sua vida, então vai ser difícil mesmo. Vai ser difícil permanecer no Senhor. Vai ser bem difícil não pecar.
Mas se você ama Deus e você deseja o melhor para você, você deseja benefícios para você, porque amar a Deus, andar com Deus, permanecer no Senhor traz muitos benefícios para a sua vida. Então você vai ter que se esforçar, você vai ter que se entregar a Deus e dizer para Ele: Senhor, eu quero te agradar, eu quero viver contigo. Eu quero permanecer no teu amor e na tua misericórdia. Eu quero que a tua mão seja levando a minha vida, que eu possa fazer bem os meus assuntos, que eu possa andar pelo mundo com a tua orientação e a tua guia. Eu quero te agradar. E aí Deus vai te ajudar. Porque é Deus quem nos ajuda a mudar e a tirar de nós todos esses fardos, essas cadeias, essas ataduras que o inimigo coloca no nosso corpo, que são invisíveis para nós. O Senhor tira tudo aquilo de nós e nós podemos dizer: realmente, eu consegui abandonar e deixar de fazer um monte de coisas erradas que eu fazia antes, porque Deus tem me limpado, porque o Espírito Santo e os dons dele estiveram na minha vida, ele me mudou, me limpou, e eu estou feliz, eu me sinto plena. Nós temos que permanecer no Senhor, mas temos que dispor o nosso coração para Ele nos ajudar a mudar. E no capítulo 4, no verso 12, diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Nos amarmos uns aos outros é uma coisa que as pessoas interpretam errado. As pessoas interpretam errado amar uns aos outros, porque nos amarmos uns aos outros significa que eu não vou prejudicar o meu próximo. Eu não quero machucar o meu próximo. Eu não quero roubar ele, por exemplo. Eu não vou enganar ele. Eu não vou fazer estelionato com aquela pessoa. Eu não conheço aquela pessoa, mas eu não quero enganar ela. Eu não quero fazer estelionato com ela, nem tirar o que é dela. Eu não deveria fazer isso. Eu tenho que respeitar que aquilo pertence àquela pessoa. Eu tenho que curtir do que é meu, daquilo que eu faço com o meu esforço, daquilo que eu ganho com o meu trabalho. Amar o seu próximo é, por exemplo, num casal. Se o homem, ele amasse a mulher ou ela amasse ele, respeitasse, valorizasse o seu cônjuge, eles nem ousariam trair o seu cônjuge. Eles não ousariam trair eles, porque iam respeitar eles, iam amar eles, porque eles fizeram um compromisso. É isso o que nós chamamos de amar uns aos outros, amar o nosso próximo. Eu não posso enganar a outra pessoa, falar uma mentira para ela, enganar ela e fazer ela fracassar, fazer ela cair numa armadilha ou num perigo de morte, enganando ela e dizendo para ela uma mentira. Eu não posso fazer aquilo. Então as pessoas falam muitas vezes: é que a minha consciência não me deixa. É porque na sua consciência tem Deus e Ele nos ensinou a respeitar a vida dos outros. Eu não posso ir e, por exemplo, dar para alguém, dar para uma outra pessoa uma bebida para ela acabar dormindo ou ficar intoxicada ou para ela morrer, para ela ser envenenada. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque nós amamos e respeitamos os nossos semelhantes. Aquela pessoa tem direitos, tem os mesmos direitos que eu tenho. Tenho direito à vida e direito ao respeito, direito ao bem-estar. Então, todos temos esses direitos e eu devo respeitar o dos outros. É isso que significa amor, amar os nossos próximos, os nossos semelhantes, respeitar e cuidar das pessoas. Se alguém estiver num perigo de morte, quem for, nós vamos ajudar eles. Nós corremos para ajudar a pessoa. Talvez eu nem conheço, não sei quem é a pessoa, mas é o meu próximo. Então, eu deveria ir lá ajudar e ajudar no que eu puder. É isso que nós chamamos de amarmos uns aos outros.
Então, amar o nosso próximo é não pecar contra a pessoa. Se tem pessoas que gostam, por exemplo, de sequestrar, por exemplo, ou temos um grupo de pessoas que gostam de sequestrar as pessoas e de pedir dinheiro, por exemplo, ou de se vingar dos outros e sequestram eles porque vão se vingar, aquela pessoa que faz aquilo de sequestrar uma outra pessoa está prejudicando, está machucando os outros, não ama os outros. Mas se eles amassem os seus semelhantes, eles pensariam, mas como que nós vamos sequestrar eles? Nós vamos machucar eles, vamos fazer eles sofrerem. As pessoas têm direito à liberdade deles, a viver bem e ter paz. Eles têm direito de ter paz. A gente não deveria fazer aquilo. Não vamos fazer. É isso o que se chama amar o seu próximo. É isso amar o seu próximo. Não desejar coisa ruim nenhuma para ninguém. Nem desejar, nem tentar fazer uma coisa ruim com outra pessoa. É isso que é amar o seu próximo. Respeitar as pessoas, respeitar as regras, ter disciplina, fazer as coisas do jeito certo para que tenhamos uma sociedade perfeita e todos possam viver em harmonia, em respeito, em disciplina, organizados, limpos, inteligentes. Seria muito bom uma cidade assim. Por causa disso que as pessoas tentam imaginar cidades e países e governos utópicos, das utopias, como que seria bonito quando as coisas fossem perfeitas. Mas Deus nos ensina que nós deveríamos realmente sermos assim, sermos sábios, cuidadosos, inteligentes, respeitosos, valorizar. O Senhor nos ensina a sermos educados e respeitar as pessoas. É isso que é amar os outros. Por causa disso, diz no 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, quando amamos os nossos próximos, é porque Deus está morando no nosso coração. Então, vocês olhem para a sua vida e vejam quem que você odeia, quem que você tem ódio, de quem que você quer se vingar. Porque alguém poderia falar para mim, mas é que aquela pessoa me fez tanta coisa ruim, me fez sofrer tanto, olha o que me fez, como que eu vou perdoar aquela pessoa? Como que eu não vou ter rancor? Como que eu não vou sentir rancor depois de tudo que a pessoa me machucou? O que eu faço? Não guarda no seu coração rancor, nem ódio, nem vingança. Não guarda aquilo no seu coração. Não quer dizer que você tem que ficar do lado da pessoa, compartilhando, indo na casa dela para o almoço e ter uma amizade. Não, se afasta. Talvez você percebe, não, a amizade acabou porque a pessoa realmente me machucou. Viva a sua vida e eu vou viver a minha. Mas eu não vou ter ódio, nem vingança, nem rancor no meu coração. Mas a amizade acabou se perdendo. Não tem mais confiança. Você vive lá e eu moro aqui e eu vou me esquecer que você existe. É isso que nós podemos fazer. É isso que nós podemos fazer, mas não guardar no nosso coração a vingança e o ódio. Deixar tudo nas mãos de Deus, porque é Deus quem vai cobrar das pessoas. É Ele quem vai cobrar das pessoas o que eles te fizeram. Então, vamos aprender, irmãos, o que é amar os nossos semelhantes, os nossos próximos. Porque quando o Senhor disse nos seus mandamentos, o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ainda nós mesmos, e fala também que é para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Como a mim mesmo, o que significa aquilo? Eu não quero que nada de ruim aconteça comigo. Eu não quero sentir frio nem dor. Eu não quero que ninguém me machuque. Eu não quero que ninguém me xingue. E como eu não quero aquilo para mim, então eu não vou fazer aquilo com ninguém. É isso o que se chama de amar o seu próximo como você mesmo. Tomara que o nosso Deus nos ajude a entender e compreender o que significa amar os nossos semelhantes. No verso 16 fala: E nós temos conhecido e crido no amor que Deus tem para conosco, diz aqui.
naquele amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então diz aqui que Deus é amor. E se nós permanecermos em Deus, Deus vai também permanecer em nós. E desse jeito, nós vamos conseguir fazer as obras de Deus. Vamos cumprir os mandamentos do Senhor, vamos agradar ao nosso Deus, vamos ser felizes e vamos também fazer os outros felizes. E em João, vamos para o Evangelho de João, agora não mais a epístola, mas o Evangelho de João. Aqui em João, no capítulo 15, em João 15, diz: o Senhor Jesus, quando ele pregou o reino dos céus, o Senhor Jesus, ele ficou feliz ensinando a palavra dele por meio de parábolas e metáforas e símbolos e figuras, para que quem fosse um bom entendedor e tivesse o coração disposto para ele entendesse. E no verso 1, o Senhor fala que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A videira é uma árvore de uvas. Todo ramo que em mim não der fruto, corta-o. E todo aquele que der fruto, limpa-o para que dê mais fruto. Aqui fala de alguém que permanece no Senhor. Ele é a videira, e aquele que permanecer no Senhor é o ramo. Os ramos permanecem no Senhor. E diz aqui que todo ramo que não der fruto vai ser cortado, mas aquele que der fruto é limpado para que dê ainda mais fruto. E no verso 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Bem, o Senhor falava com os seus apóstolos e ele falava com as pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento. Falava para eles que eles já estavam limpos pela palavra que ele tinha falado com eles, com a doutrina que ele tinha ensinado para eles. Ele tinha limpado eles desse jeito. Tinha tirado deles todos os falsos conhecimentos e todas as coisas falsas que tinham existido nas mentes deles, todos os conceitos falsos que eles tinham sobre a vida. Com os ensinamentos dele, com a doutrina dele, com os exemplos dele, ele tinha tirado aquilo da mente deles. Com os testemunhos dele, e os sinais, e os milagres, tudo aquilo tinha limpado eles. Tudo aquilo tinha limpado as consciências deles e a mente deles. Tinha conseguido tirar da mente deles muitos conceitos vãos que não serviam para nada. E agora o coração deles era limpo e a mente deles era pura. O Senhor falava para eles assim porque eles tinham permanecido desde o dia que Deus tinha escolhido eles. Ele falava para os apóstolos dele. Por causa disso, eles tinham aprendido muito dele e tinham muito das coisas de Deus. Então o Senhor fala para eles no 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, naquela árvore, assim também vós, se não permaneceis em mim, eles não iam conseguir dar fruto. Eles tinham que permanecer em Deus para que pudessem dar frutos para Ele. Nós temos que permanecer no Senhor para que consigamos dar frutos para Ele. Quantas vezes o Espírito Santo fala para nós que nós temos que dar frutos e nós temos que trabalhar para Deus e levar frutos para Ele, porque um dia vamos ter que nos apresentar diante dEle e vamos ter que apresentar para Ele todos os frutos do trabalho que nós fizemos para Ele aqui na terra, na nossa vida.
que nós vamos ter que dar bons frutos para Ele. Para conseguir levar até Ele aqueles bons frutos, nós vamos ter que permanecer no Senhor. E permanecer no Senhor é não pecar, mas cumprir os mandamentos dEle. E também, no final, com o nosso testemunho, ganhar muitas almas para o Senhor. No verso 5, diz: Eu sou a videira, e vós os ramos, ou os galhos. O que permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque separados de mim, nada podeis fazer. Isso aqui é verdade, porque os testemunhos e a vida que eu tenho vivido no Senhor e que eu tenho visto no Senhor, eu tenho visto as pessoas que seguiram o Senhor, a vida deles e os testemunhos deles, a mudança da vida deles e o esforço que eles tiveram de seguir na luta e seguir buscando a Deus e amando a Deus. Eu vi o progresso, a prosperidade e a bênção das pessoas. Como Deus prosperou eles e abençoou eles, deu para eles muita felicidade e paz. Como Deus abriu as portas materiais para eles, na vida deles, para nada faltar para eles. Abriu portas espirituais também com os dons. Usou muitas pessoas com os dons espirituais. Deus ouve a oração das pessoas. E nós ouvimos eles testificarem da felicidade que eles sentem por permanecer no Senhor. E eu também gostaria de falar como testemunho que faz mais de 50 anos que eu conheço a palavra do Senhor e que eu tenho experimentado todas as vivências com o Espírito Santo e os dons maravilhosos dele, que eu vi não só em mim, mas em outras pessoas, a manifestação de Deus. E isso me encheu de alegria, de felicidade, e isso me fez crescer espiritualmente. E eu agradeço a Deus pela felicidade que Deus tem me dado todos esses 50 anos, a paz, a felicidade e a confiança em Deus. Porque vieram momentos difíceis na minha vida, vieram tribulações, mas naqueles momentos de dificuldade e tribulação, era só orar, clamar para Deus e contar para Ele o que estava acontecendo. E o Senhor falava: não se preocupa por aquilo que está acontecendo, não se preocupa porque eu farei que você saia em frente, eu vou te guardar, vou te proteger e eu não vou deixar o diabo te machucar nem te fazer sofrer, eu não vou deixar, segue em frente. E o que eu tenho feito? Eu confiei no Senhor e isso me gera felicidade. E isso gera em mim felicidade porque eu estou confiando em alguém que vai ficar do meu lado. Porque nós estamos permanecendo do lado de um ser superior. Além disso, tudo que eu tenho visto das pessoas, os testemunhos deles e os milagres que Deus tem feito na vida deles, o jeito que Deus tem se manifestado em todos eles que permaneceram no Senhor, é muito formoso. Quando alguém fala para mim: irmã, faz 40 anos que eu estou na igreja. Outros falam para mim: irmã, eu tenho 45, 35 anos na igreja. Eu me sinto orgulhosa, muito orgulhosa, porque eles permaneceram no Senhor esse tempo todo. E nós temos que permanecer até o final da nossa vida. Isso aí é formoso e é o convite que o Senhor Jesus nos fez. Não tem outro. Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Não vai vir um outro depois. E nós temos que aproveitar porque Ele fez a promessa aqui no Antigo Testamento que Ele ia enviar o Espírito Santo e os dons dEle. E nós estamos desfrutando daquilo hoje, dos dons maravilhosos do Espírito Santo e de Deus nos guiando em Espírito. Então, vamos continuar lendo a promessa que o Senhor Jesus fazia aos seus discípulos e que hoje nós também estamos desfrutando. No verso 6 fala: quem não permanece em mim, porque nós temos que permanecer no Senhor. O Senhor diz: quem não permanece em mim é lançado fora como ramo e seca, e o apanham e o lançam no fogo e ardem. E é verdade, eles viram
madeira para serem queimados. Quem não permanece no Senhor, então nós temos que meditar, nós temos que pensar no Senhor Jesus, porque Ele é aquele quem o Pai, Deus, ia enviar, daquele que falaram os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles falaram. Eles falaram sobre aquele Messias, aquele que ia vir, que é o nosso Senhor Jesus. Ele veio, ele deu sinais, ele mostrou com muitas evidências que era ele mesmo, aquele que Deus tinha enviado, que não tem um outro, que nós não vamos esperar por um outro. E agora o que nós estamos aguardando é a vinda dele nas nuvens, quando fala na Bíblia que ele vai vir levar a sua igreja, aquele povo novo que ele fez com pessoas de muitas nações. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês ainda tiverem uma pisca de dúvida, se ajoelha, fecha os seus olhos e clama para Deus, fala: Deus, me mostra a verdade. Me mostra, porque eu ainda duvido, porque eu não entendo, eu não compreendo, eu não consigo aceitar, porque foram tantos anos com uma outra doutrina que para mim é muito difícil acreditar. Para mim é muito difícil acreditar numa coisa que eu já acho que sei na minha alma. Mas me mostra, e se vocês fizerem com os seus corações sinceros, Deus vai revelar e mostrar para vocês e falar: sou eu, Cristo. Então, permanece em mim e se converte a mim. No verso número 7, diz: Se permaneceis em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Percebam a promessa que o Senhor fez. Se permaneceis em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, em vossos corações, peçam tudo o que vocês quiserem em oração. Peçam para o Pai, e o Pai vai conceder. No 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. O Pai é glorificado quando nós damos muitos frutos, e quando nós acabamos virando discípulos do Senhor, porque nós permanecemos sempre no Senhor Jesus. E no verso 9, assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Nós temos que permanecer no Senhor. Mas se vocês duvidarem, se vocês desconfiarem do Senhor, se vocês têm medos, se vocês estão ouvindo quando as pessoas falam para vocês que é para ir em tal lugar e é para você comer tal comida e você tomar o chá de tal erva e a água de tal outra coisa porque traz boa sorte para sua vida, se você ainda confia naquelas coisas, então você está afastado de Deus. Se você que já ouviu a palavra do Senhor, que já teve experiências com Ele, você ainda acredita nos amuletos, você ainda acredita que tem que ficar usando o colar de tal coisa e a pulseira de tal outra coisa, que tem a semente de não sei o que e as pedrinhas de não sei das onde, e que você tem que usar cor tal em tal dia, porque, bem, tem tantos agouros, superstições, amuletos, coisas que as pessoas inventaram, coisas que o diabo inventou. Se você continua acreditando naquilo, você não está permanecendo no Senhor, você não está confiando em Deus. Porque você acredita quando as pessoas falam que para o diabo fugir, para os trabalhos que fazem contra você fugir, você tem que fazer aquilo na sua casa, você tem que colocar aquilo na sua porta, no muro da sua casa, você tem que colocar tais objetos para que o trabalho não faça efeito. A única coisa que tem que fazer para afastar os trabalhos que fazem contra você é só a oração para Deus. Você não precisa de nenhum amuleto, nenhum sabor, nenhuma cor, nenhuma pedra. Você não precisa de mais nada na sua vida para
as forças do mal fugirem de você do que a oração. Você só precisa ter a Deus no seu coração e na sua consciência. Fazer a vontade de Deus e cumprir os mandamentos dele, orar para ele, clamar para ele. É desse jeito, é simples. E ele faz o milagre, ele faz a obra, ele que age. Então vocês não precisam fazer mais nada. Que você tem que viajar para tal lugar porque lá tem uma montanha, lá naquela montanha aparece tal santo, aparece tal santa, e você tem que trazer a água de uma fonte especial que tem lá naquele lugar. E aí você viaja para trazer a água ou a terra, não é? Porque dá boa sorte, porque serve para tal coisa fugir da sua casa. Tudo que as pessoas inventam para enganar as pessoas. E você está desconfiando de Deus porque você não está permanecendo nele. Os que permanecem no Senhor não pensam naquelas coisas, porque Deus é poderoso. É suficiente eu clamar para Ele e dizer: Senhor, olha que eu tenho essa dor aqui, essa doença aqui. Olha, Senhor, que fizeram bruxarias, feitiços contra mim. Repreende esses trabalhos. E o Senhor fala: não se preocupe, porque eu não vou permitir nenhum demônio vir no seu corpo te perturbar ou te adoecer. É desse jeito que Deus age, e é isso que é permanecer no Senhor. E no verso, eu vou ler de novo, verso 9. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei em meu amor. Se guardardes meus mandamentos, não é? Guardar os mandamentos do Senhor é não pecar, permanecereis em meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Foi o que o Senhor disse, foi o que o Senhor diz, que quando ele esteve como homem, como ser humano na terra, ele também guardou os mandamentos do Pai e não pecou. Ele viveu uma vida perfeita e reta sem pecado para nos dar exemplo. E diz aqui que ele permaneceu desse jeito no Pai. E ele ainda fala que nós temos também que permanecer no Senhor para não pecar. Vamos lembrar, aquele que permanece no Senhor não peca. Então, é isso que nós queremos. Nós desejamos com todo o nosso coração que Deus possa nos ajudar e que nós permaneçamos nele. E que o Senhor seja nos transformando, nos mudando, que nós possamos viver uma vida reta diante dele e que o Senhor seja nos levando da mão dele sempre. Em qualquer momento difícil da nossa vida, qualquer momento, qualquer perigo, vamos clamar para o Senhor naquele momento, porque ele vai estar pronto para nos ouvir, se nós permanecermos nele. Que Deus, que o meu Deus, tenha misericórdia de todos aqueles que ainda não permanecem no Senhor. E que todos, tomara que todos possam entender e possam valorizar que permanecer no Senhor é a melhor coisa. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos o nosso Deus. Agradecemos o Senhor pela chance que Ele nos deu de meditar na palavra dEle e aprender dEle, porque eu sei que o poder dEle e o Espírito dEle vem nos corações de cada um e vai nos dar alegria, vai nos dar ânimo e felicidade para seguir em frente na luta. Que Deus abençoe todos grandemente e vamos orar ao Senhor. Padre Celestial, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, hemos estado meditando aquí en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él enseñó que Él era esa vid, ese árbol, y que todos aquellos que han creído en Él, en ti, y que creyeron en ti, todos aquellos que en aquella época creyeron también, Señor, se añadieron a este árbol. Y que nosotros hoy también somos esos pámpanos, deseamos ser esos pámpanos. Que estemos adheridos a ti, mi Señor, que eres ese árbol. Y que podamos, Señor, dar frutos, dar buenos frutos siempre. Todos los días de nuestra vida, demos frutos, Señor, para que llevemos muchos frutos delante de tu presencia. Para que trabajemos con mucho entusiasmo en la vida, para que
nuestro corazón se alegre y nosotros también alegremos el corazón de muchos, con nuestras vivencias, con nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Que la gente se admire y se maravillen de tu palabra, de tu manifestación, de todo lo que tú haces, de todo lo que tú nos das en medio de la congregación, de todo aquello que tú haces en nuestra vida personal. Que todos conozcan tu obra, conozcan tus maravillas, conozcan tu amor, conozcan tu existencia. Y que cada uno de nosotros estemos siempre contigo, Señor, permaneciendo en ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayuda a mucha gente a entender y a comprender tu doctrina, tus caminos, tu palabra. Mira que muchos están sufriendo. Están sufriendo porque el diablo ha enviado muchos espíritus malos a sus vidas. Y hay muchos que sufren porque están siendo atormentados por espíritus malos, están siendo atormentados por brujerías, hechicerías. Hay mucha gente que está sufriendo, Señor. Tú sabes, Señor, que nosotros también sufrimos, nos duele el dolor ajeno. Yo quisiera, Señor, que toda aquella gente fuera feliz como yo soy feliz contigo. Y quisiera que todos vivieran la paz, la alegría, de lo que tú me has dado, de lo que yo vivo, conociéndote, Señor. Que todos sean felices y que todos sientan tu presencia y que todos testifiquen y hablen que son felices, pero que no estén llenos de amargura, de tristeza, de desolación, de dolor, de enfermedades, de escasez. Aquellos que están sufriendo hambres, sufriendo muchas enfermedades, y también carecen de todo lo elemental. Acuérdate de todos ellos, Padre, míralos. Extiende tu mano y bendíceles, ayúdalos para que ellos te conozcan y para que ellos también comiencen a creer, a entender tus caminos y se conviertan a ti para que disfruten de tu presencia, permaneciendo en tu amor también. Padre Celestial, extiende tu mano poderosa. Liberta a cada uno, quita las enfermedades, quita las dolencias, toda enfermedad. Hay tantas enfermedades que yo nunca había oído en la vida que existieran, Señor. Tú sí lo sabes todo. Te pido, Señor, por esa gente que sufre toda esta clase de enfermedades raras que ni la misma ciencia puede conocer ni descubrir. Menos pueden dar el alivio, la medicina. Señor, ten misericordia de toda esta gente. Quita, Señor, las dolencias y las enfermedades de aquellos que te claman y que te piden, Señor. Padre Santo, extiende tu mano poderosa, sanadora, libertadora, limpiando a cada uno, Señor, libertando y sanando. Rompe las cadenas, las ataduras, las brujerías, las maldiciones del diablo, destrúyelas, Señor. Dales paz y alegría a cada uno. Bendice a cada uno, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, por escuchar el clamor que te hacemos, mi Dios, mi Rey. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido, mi Señor. Y también te pido, Señor, por las peticiones y por los anhelos del corazón, todas las necesidades de las personas. Que tú, Señor, extiendas tu mano, Señor. Si tú tienes a bien bendecir a esta gente, mi Señor, hazlo, Señor, según tu voluntad y según la conveniencia para cada uno también. Gracias, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. La honra y la gloria sea para ti desde ahora y para siempre. Amém. Glória a nuestro Deus. Vamos cantar para o Senhor o coro 137 que chama Que maravilha que o nosso Deus existe, que maravilha que nós temos conhecido esse caminho e agradecemos porque estamos desfrutando do nosso Deus. Que maravilha que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Que maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. ¡Qué maravilla
hasta que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Bendito e louvado seja o Senhor, glorificado seja o nome do meu Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente. E continuem em frente, os meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que têm a chance de assistir e ouvir o ensinamento. Deus abençoe vocês grandemente. Amo vocês. Uma saudação para as crianças. Muitos beijos para as crianças e abraços para vocês. Obrigada e amo vocês no Senhor. Obrigada.